Você sabia que as crianças também passam por transtornos de ansiedade? Pois é, e nem sempre é birra ou manipulação, são verdadeiros transtornos. E que hoje 20% das crianças e adolescentes ou já têm ou vão ter esse transtorno. Vamos saber sobre isso? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos na série falando sobre ansiedade. E me pediram para falar sobre ansiedade no meio das crianças. Alguns pais que estão passando essa dificuldade em casa e então eu pensei, bom, chegou a hora de falar sobre esse assunto, principalmente porque é um assunto que está super frequente hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, onde se perdeu pontos de segurança, não é verdade? As próprias crianças que tinham aquela rotininha de ir para a escola, de encontrar com seus amigos, brincar na escola, ter convívio, de repente tiveram que ficar dentro de casa, com família, com os pais, trabalhando dentro de casa, quer dizer, quanta rotina mudou. Além disso, antes mesmo da pandemia, nós já estamos numa geração muito digital. Nós estamos vindo, a minha geração, uma geração que extravasávamos muito na rua, né, nas brincadeiras. Eu lembro as queimadas, as bandeirinhas. Eu não sei que fase que você tá aí, se você conhece ou não, inclusive se você é da minha fase aí, se você brincou na rua, tinha aquelas brincadeiras com os colegas, escreve aí nos comentários, isso vai ser muito interessante. Então nós, apesar de ansiedade não ser atual, mas antes extravasávamos, então muitas vezes nem se percebia. Agora, hoje não. Hoje, além desse momento de insegurança, ainda é muito comum as crianças ficarem, criança, adolescente, o dia inteiro no quarto. Das queixas que chega muito no consultório é isso, os pais colocando que os filhos não querem sair do quarto. E o pior, muitas vezes a mãe ainda vai lá e ainda alimenta, ainda leva a comida no quarto. Então, isso tudo vai realmente sendo algo sério para essa hora. Então, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre 4 tipos de transtorno de ansiedade no meio das crianças e adolescentes. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho criança, eu não sou pai, não sou educador, não lido com criança, mas eu quero dizer o seguinte, você sabe que muitos adultos que chegam no consultório com a queixa de transtorno de ansiedade, com problemas sérios de ansiedade, pânico e outros que nós vamos ver aqui, que já temos falado, inclusive, nessas séries, não aconteceu assim, de uma hora para outra. Já foi gatilhado por situações que vieram desde a infância e que nunca se percebeu. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é realmente identificarmos quais são os sintomas, quais são esses transtornos. Uma das frases que eu sempre coloco, que eu acredito, é que a verdade conhecida é libertadora e que a ignorância, ela sempre traz prisões. Nós somos prejudicados por aquilo que nós não conhecemos, não é verdade? Então, o objetivo é ter conhecimento de tudo isso nesse dia. Então, vamos lá entender esses 4 tipos. Enquanto eu for falando dos 4 tipos, já vou trazendo a sintomatologia, etc. Agora, entender o seguinte, que sintomas de ansiedade, você já tem me acompanhado e tem visto entendendo os sintomas de ansiedade, ela vai estar comum, desde criança, adulto e até a pessoa como idosa, cada um tem as suas fases, mas os sintomas podem ser parecidos. 4 tipos, vamos lá. Primeiro, transtorno de ansiedade de separação. Já ouviu falar sobre isso? Olha só que interessante. Quando que acontece isso? Quando a criança, ela apresenta uma reação emocional exagerada diante do afastamento dos pais ou daquelas pessoas que ela tem confiança ou da própria casa.
Enquanto criança, tem uma fase que é comum, entre até a fase escolar, de ter essa insegurança. Por isso que nas escolas tem aquela fase de adaptação, é comum. O problema é quando isto passa dessa fase e o que acontece? Há um excesso, e todo excesso é prejudicial. Um detalhe aqui com relação a esse transtorno, transtorno de ansiedade na criança, que precisamos estar atentos porque eles podem evoluir para casos mais sérios. Eu tenho percebido casos se evoluindo para transtornos alimentares, crianças com bulimia, crianças com anorexia, crianças com compulsão alimentar. Tem chegado até mim esses casos, entrando crianças com depressão. Então, o que acontece? Precisamos estar atentos na evolução. Se não cuidar, pode acontecer esses quadros mais graves, ok? Voltando, na ansiedade, transtorno de ansiedade e separação, como eu identifico? Primeiro, você vai perceber as queixas de sintomas físicos antes, durante ou depois da separação. Então, como é isso, Gislaine? Exemplo, as crianças começam a reclamar de dor de cabeça na hora que vai sair, na hora que vai para a escola, na hora que vai para algum movimento externo à casa. Então ela começa a reclamar de dor de cabeça, de dor de barriga, provocando vômito, recusa de ir para a escola. Outra coisa, birras constantes, que se não entende, os pais ficam irritados, brigam e ainda piora o quadro. Nega-se a comer. À noite ela começa a ir para o quarto dos pais. Se escola, ela se apega a um único professor. Como eu falei, as birras aumentam muito nesse contexto e as preocupações exageradas. E ainda mais nesse momento de pandemia, a criança começa a reclamar, preocupada se vai acontecer alguma coisa, inseguras, se o pai, se a mãe estão seguros, se vai pegar o Covid. Então, tudo isto, nesse momento, por isso, está sendo intensificado. Outra coisa também, aí ela vem com os pensamentos de morte e solicitando sempre a frequência da mãe. É comum a criança ficar mãe, 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 né? Mas, nesse caso, ela começa a criar situações para sempre buscar solicitar essa presença dos pais. Agora, acaba-se também, de repente, acontecendo escapes de urina, de fezes. Então, observar isso nesse quadro como transtorno de ansiedade e separação. O segundo transtorno de ansiedade que eu quero trazer, que é comum no meio das crianças, é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O que é o TAG? É a preocupação excessiva e incontrolável diante de diversos aspectos da vida, de forma prolongada e intensa. Então, o que acontece? Aqui, aquela criança ou adolescente, ela sempre está imaginando o pior. Olha que interessante de ver sobre a criança. Então, ela costuma falar assim, e se eu não conseguir isso? E se acontecer isso de ruim? E se, entendeu? Então, o que acontece? Ela sempre está questionando e se desacreditando. Ela precisa de uma validação constante. Então, por exemplo, ela faz algo, vai te mostrar, ficou bom meu desenho? Ficou bom isso? Ela vai vestir a roupinha, mas será que eu vou conseguir? Sempre buscando aquela questão de perfeccionismo, preocupado com a prova. É comum em partes, viu? Mas assim, preocupado se eu não conseguir tirar uma nota boa na prova. Só que você vê assim que não é uma fala comum dentro de uma criança. Aquela preocupação exagerada, sempre comportamento de insegurança. Lembre que ansiedade tem a ver com o futuro. O medo sempre é um alerta a um perigo que a pessoa está passando no momento, no presente. Mas a ansiedade sempre vai ter uma ligação com o futuro. Então, ela está preocupando o que possa acontecer com ela. Então, são preocupações exageradas. Preocupa com tudo que vai acontecer. Então, ela já acorda preocupada ali. E preocupação diversa, com o desempenho escolar, como eu falei, da nota, se ela está agradando as pessoas, se não está, medo com a máscara, medo de morrer. E aí, às vezes, ela fica até preocupada com as finanças da família. Então, isso
é algo que tem que estar atento. Então eu falei da ansiedade de separação de um jeito e essa ansiedade generalizada. O terceiro tipo de ansiedade, de transtorno de ansiedade comum entre crianças e adolescentes é o TAS, que é o transtorno de ansiedade social ou fobia social, que é muito incapacitante e prevalente em crianças e adolescentes. E o que vai acontecer aqui também? Se não tratado, vai atrapalhar muito no convívio social, emocional, escolar, na vida adolescente. Então, o que acontece? Como que se caracteriza esse transtorno social? É o medo excessivo e persistente em situações sociais. Então, o desempenho pessoal. Então, aí o que a criança o adolescente, ele vai trazer o quê? O medo de se expor a pessoas estranhas, medo de passar vergonha, medo de se sentir humilhado. Então, o que acontece? E isso vai gerar sofrimento, medo que as pessoas vão pensar dela, vão falar dela, medo de se expor, de se vestir de forma errada. Então, sempre é um medo, é uma preocupação com relação a este convívio social, essa relação social. Até 2 anos é comum uma criança, ela não está se interessando muito pelo convívio social. Porém, depois é importante estar atento. Então, por exemplo, a criança ou adolescente com TAS, ela costuma evitar falar ao telefone, apresentar em público, conversas, ir à escola, se alimentar em público, usar banheiro público, frequentar lugares movimentados, festas. Essa questão de banheiros públicos é comum. De repente a pessoa não gostar de estar indo nos banheiros fora de casa. Porém, aqui eu sempre estou falando naquele excesso, é aquele momento que de repente ficou o dia inteiro, o tempo inteiro na escola e tem uma necessidade e não tem coragem de ir porque ela tem vergonha, etc. Então, aqui precisamos estar atentos. E um quarto tipo é o transtorno de pânico. Eu já falei sobre transtorno de pânico e aqui eu quero dizer o seguinte, assista o vídeo, se você não viu, sobre transtorno, ataque de pânico e transtorno de pânico. A criança também tem sentido os mesmos sintomas do que eu falei nesses 2 outros vídeos. O que acontece? Ela dispara o medo de que vai acontecer algo ruim, então começa todos aqueles sintomas de palpitação, de tremor, de suor frio e aquele desespero que vai acontecendo, um pânico e geralmente acompanhado com o pensamento que vai morrer, que tá ficando louco e problema com relação à respiração, no intestino, dor de barriga, tudo isso fazendo parte do sintoma. Então, nós vimos transtorno de separação, o TAG, que é a generalizada, transtorno de ansiedade social e o transtorno do pânico. Todos os 4 têm sido muito comum no meio dos adolescentes e jovens e crianças. Agora, o que fazer? O que nós temos que fazer? Porque no próximo agora eu entro com as dicas, no próximo vídeo. O que eu tenho que fazer agora que eu gostaria de você estar comigo nessa semana? Observe. Então, a sua tarefinha aí da semana é observar se as pessoas, as crianças que você convive, se estão apresentando esses sintomas. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, acolher. Essa semana alguém me falou, Gislaine, o acolhimento, quando eu dei as dicas, o que falar, o que não falar para uma pessoa com ansiedade, ainda falou assim, fala que quando acolher, olha o tom de voz. E isso é muito sério. Às vezes você fala assim, vem aqui, menino, por que você tá desse jeito? E esse tom, muitas vezes o olhar, a forma de falar já é ameaçador. Então, acolher dizendo, vem aqui, fica aqui comigo, você não tá bem? Conta aqui pra mãe, conta aqui, o que tá acontecendo? Buscar entender o que está acontecendo e falar para a criança, calma, vai passar e se possível já explicar para ela que a ansiedade é comum, ela está insegura do quê, é esse acolhimento para ela ter liberdade para se colocar. E aí eu vou te falar, se estiver intenso, precisa buscar um profissional especializado, ok? Agora, se ficou claro para você esses 4 sintomas? Se tiver mais alguma coisa que você tem vivido, escreve para mim, escreve nos comentários, ok? Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima semana. Um grande abraço!